Leonardo olhou para o copo de Isadora com um misto de preocupação e incredulidade. O reflexo da luz suave do restaurante brilhava na superfície do líquido, mas havia algo, sutil e perturbador, que não se encaixava. Ele manteve a calma, tomando um gole de água para disfarçar sua reação, enquanto Marina, a garçonete, aproximava-se discretamente e sussurrava novamente, quase inaudível: "Seu bebida está envenenada." O coração de Leonardo acelerou, mas ele sabia que qualquer reação precipitada poderia alertar os outros na mesa. Isadora, sua noiva elegante e sempre confiante, conversava com Rafael sobre investimentos recentes, sorrindo de maneira tão natural que parecia impossível suspeitar dela. Ainda assim, cada movimento, cada olhar, começava a ganhar camadas de dúvida na mente de Leonardo. Camila, irmã de Isadora, estava presente também. Ela ria levemente das piadas de Rafael, mas havia algo nos olhos dela que não parecia genuíno. Um brilho de malícia, talvez nervosismo, ou simplesmente segredo. Leonardo percebeu pequenos gestos, a maneira como Camila tocava discretamente seu colar, o jeito como desviava o olhar quando Isadora mencionava certos assuntos delicados. Beatriz, assistente pessoal de Leonardo, notava a tensão, mas não ousava interromper. Ela conhecia o amigo de longa data do chefe, Rafael, e sabia que ele também guardava segredos, embora parecesse preocupado com a segurança de Leonardo. Cada personagem naquele jantar carregava nuances e segredos próprios, criando um ambiente carregado de suspeita silenciosa. Enquanto a conversa continuava, Leonardo mantinha os sentidos aguçados. A cada riso, cada gesto ou mudança de expressão, ele tentava decifrar sinais que pudessem indicar a intenção real de Isadora ou de quem mais estivesse envolvido. A tensão crescia, silenciosa mas constante, transformando aquela noite aparentemente tranquila em um terreno de mistério, intriga e alerta constante. A sensação de que algo maior estava em jogo só aumentava, e Leonardo sabia que precisaria agir com extrema cautela para proteger a si mesmo e, talvez, descobrir a verdade por trás do copo suspeito. Leonardo se afastou levemente da mesa, fingindo apreciar a decoração do restaurante, enquanto seus olhos permaneciam fixos em Isadora e nos outros convidados. Cada gesto, cada sorriso ou olhar, parecia carregar significados ocultos. Ele percebeu que Isadora contava detalhes de sua vida de maneira ligeiramente contraditória, pequenas variações nos nomes de contatos e datas de reuniões, como se estivesse ensaiando sua narrativa. Esses detalhes despertaram em Leonardo a sensação de que algo maior estava acontecendo, algo cuidadosamente escondido das aparências públicas. Marina, a garçonete que havia alertado Leonardo sobre o perigo no copo, passava discretamente ao lado da mesa, observando com atenção. Seu nervosismo inicial havia dado lugar a uma postura mais firme, mas ainda havia sinais de que ela sabia mais do que podia dizer em voz alta. Cada vez que Marina se aproximava para servir uma bebida ou recolher pratos, Leonardo captava nuances em seu comportamento, um olhar rápido, uma pausa súbita, um gesto contido que parecia transmitir informações silenciosas. Rafael, amigo de longa data de Leonardo, tentava manter a conversa leve e descontraída, mas não conseguia esconder a tensão em seu rosto. Havia linhas de preocupação na testa, e a maneira como seus olhos se moviam entre Leonardo e Isadora indicava que ele sabia de algo, embora tentasse agir como se tudo estivesse normal. Enquanto a noite avançava, Leonardo notou um pequeno pedaço de papel dobrado próximo ao prato de Isadora. Com cuidado, sem chamar atenção,
Ele pegou o bilhete e descobriu palavras vagas sobre confiança, dinheiro e decisões que mudam destinos. O texto era deliberadamente ambíguo, mas suficiente para acender uma chama de suspeita ainda maior em sua mente. Cada detalhe observado, os sorrisos, os olhares, os gestos sutis, agora parecia parte de um quebra-cabeça complexo, e Leonardo sabia que precisava ser extremamente cauteloso. Revelar seu conhecimento naquele momento poderia colocar tudo a perder. O ambiente elegante do restaurante transformou-se em um palco de mistério silencioso. Cada risada, cada brinde, cada movimento parecia carregado de intenções ocultas. Leonardo permanecia atento, ciente de que qualquer passo em falso poderia revelar segredos perigosos, mas também determinado a descobrir a verdade que se escondia atrás das aparências cuidadosamente construídas de Isadora e dos outros ao redor. Leonardo permaneceu atento, mantendo a aparência de um convidado tranquilo enquanto, na verdade, cada detalhe ao redor de Isadora estava sendo cuidadosamente analisado. Ele observava os gestos sutis da noiva, o jeito como ela mexia no guardanapo, os olhares rápidos para o celular, e até o modo como inclinava o corpo durante as conversas. Algo em sua postura parecia ensaiado demais, cuidadosamente calculado. Leonardo sabia que precisava de evidências antes de agir, e cada pequena inconsistência alimentava sua desconfiança. Enquanto isso, Camila, a irmã de Isadora, demonstrava sinais de nervosismo que não podiam ser ignorados. Cada vez que o celular vibrava, ela escondia rapidamente a tela e desviava o olhar. Leonardo notou que as histórias dela sobre sua localização eram contraditórias, e que ela tentava desviar a atenção das perguntas mais simples com risadas forçadas. Ele começou a suspeitar que Camila não apenas sabia de algo, mas talvez estivesse envolvida em algum plano paralelo, possivelmente conectado ao suposto envenenamento. Marina, a garçonete que anteriormente havia alertado Leonardo sobre o perigo no copo, tornou-se uma aliada silenciosa. Ela se aproximava discretamente, servindo bebidas e observando os convidados, sempre lançando olhares sutis para Leonardo, transmitindo informações que ele precisava. Com sua ajuda, ele podia juntar peças do quebra-cabeça sem levantar suspeitas. Cada gesto de Isadora, cada sorriso ou resposta aparentemente inocente, passou a ser examinado com atenção redobrada. Leonardo encontrou pequenas contradições no comportamento da noiva, detalhes sobre reuniões que ela afirmou ter tido, nomes de pessoas que pareciam mudar de uma conversa para outra, e a forma como desviava o olhar quando o assunto envolvia negócios ou finanças. Ele começou a perceber que o suposto envenenamento não era apenas um ataque isolado, mas possivelmente parte de um esquema maior, cuidadosamente planejado para manipular ou testar sua confiança, ou até colocar sua fortuna em risco. A tensão aumentava a cada minuto. O jantar, que parecia ser apenas uma noite elegante, transformou-se em um jogo de observação, sigilo e dedução. Leonardo sabia que precisava ser paciente e estratégico, pois qualquer passo em falso poderia alertar Isadora ou os outros e fazer com que a verdade se escondesse ainda mais profundamente. Cada detalhe agora importava, e ele estava determinado a descobrir a realidade por trás das aparências antes que fosse tarde demais. Leonardo caminhava lentamente pelo corredor do restaurante, buscando um momento de privacidade para conversar com Rafael sem chamar a atenção de Isadora ou dos outros convidados. O amigo parecia desconfortável, suas mãos constantemente ajustando o relógio e o olhar desviando do de Leonardo. Havia algo que Rafael não estava disposto a revelar facilmente, mas Leonardo sabia que precisava ouvir a verdade.
Sentaram-se em um canto discreto, e Rafael respirou fundo antes de começar a falar. Leonardo, há algo que você precisa saber sobre Isadora, disse ele, a voz baixa, quase temendo ser ouvido. Leonardo permaneceu calmo, mas seu coração acelerava. Rafael explicou que, nos últimos meses, Isadora havia se envolvido em negócios ocultos, transações financeiras e acordos secretos que poderiam comprometer não apenas a fortuna de Leonardo, mas sua reputação e segurança. Ela havia manipulado situações, omitido informações e usado a confiança de Leonardo como uma forma de benefício próprio. Cada palavra aumentava a sensação de traição que Leonardo sentia. Não era apenas Isadora, Rafael mencionou que Camila, sua própria irmã, poderia estar parcialmente envolvida, ajudando a criar uma rede de pequenas mentiras que, somadas, construíam uma imagem de normalidade enquanto intenções obscuras se desenrolavam nos bastidores. Leonardo começou a compreender a complexidade da situação. Familiares e amigos, pessoas em quem ele confiava, estavam de alguma forma conectados a algo maior e potencialmente perigoso. Apesar de toda a tensão, ainda não havia provas concretas do envenenamento ou de um plano direto contra ele. Cada suspeita, cada detalhe observado, precisava ser cuidadosamente verificado antes de qualquer ação. Rafael enfatizou que ele decidiu não contar nada antes por medo de prejudicar a amizade e por não ter certeza sobre as reais intenções de Isadora. Leonardo percebeu que a situação exigia extrema cautela. Enquanto a conversa terminava, Leonardo sentiu a rede de segredos se fechar ao seu redor. Cada gesto, cada sorriso e cada palavra de Isadora e daqueles próximos a ela poderia conter significados ocultos. O jantar, que parecia ser uma noite comum, transformou-se em um jogo de percepção, paciência e estratégia, onde qualquer passo em falso poderia revelar ou destruir verdades perigosas. A sensação de traição e suspense pairava no ar, tornando cada instante tenso e imprevisível. Leonardo passou horas analisando cada detalhe das mensagens antigas de Isadora, conversas interceptadas discretamente e pequenas pistas que havia reunido nos últimos dias. A cada palavra relida, ele percebia padrões sutis, promessas, negociações e referências a ganhos financeiros que ela planejava obter em segredo, sem que ele sequer desconfiara. A noiva, que sempre parecia impecável e transparente, agora se tornava cada vez mais suspeita à medida que ele juntava as peças do quebra-cabeça. Ele sabia que precisava de uma prova concreta, algo que pudesse revelar suas intenções sem expor sua própria vulnerabilidade. Foi então que decidiu criar um teste cuidadosamente planejado. Marina, a garçonete que já havia alertado Leonardo sobre o copo suspeito, tornou-se sua aliada essencial. Eles elaboraram discretamente uma situação na qual Isadora seria incentivada a revelar suas reais intenções, tudo enquanto mantinham a fachada de normalidade durante os encontros sociais e jantares. Isadora continuava sorridente, elegante e confiante, mas Leonardo já começava a notar pequenas falhas, uma hesitação ao responder perguntas sobre investimentos, um olhar rápido para Camila quando surgiam menções a certas decisões financeiras, e pequenas contradições em histórias que antes pareciam bem ensaiadas. Cada detalhe aumentava sua convicção de que o plano dela não era apenas um ato isolado, mas uma estratégia cuidadosamente calculada para manipulá-lo e se beneficiar de sua posição e fortuna. Rafael e Camila, que até então pareciam apenas coadjuvantes, passaram a assumir papéis importantes no quebra-cabeça. Rafael, com sua amizade de longa data, parecia dividido entre proteger Leonardo e não trair a confiança da noiva. Camila, por outro lado,
exibia gestos sutis que sugeriam envolvimento, mas ainda não estava claro até que ponto ela participava do esquema. Cada interação com eles carregava tensão, cada conversa era carregada de incerteza, e cada gesto podia ser uma pista ou uma armadilha. Enquanto Leonardo observava, anotava mentalmente cada detalhe, cada expressão e cada movimento. Ele sabia que a próxima ação precisava ser calculada com precisão. Um passo em falso poderia alertar Isadora, destruir a chance de descobrir a verdade e complicar ainda mais a rede de segredos que se desenrolava diante de seus olhos. O suspense crescia, e o jantar elegante transformava-se em um verdadeiro campo de observação, onde cada sorriso escondia intenções e cada gesto podia ser a chave para desvendar o plano oculto da noiva. Leonardo fechou a porta do escritório atrás dos convidados, garantindo que a reunião começasse em um ambiente seguro e discreto. A iluminação suave refletia nas paredes de vidro, criando um clima de tensão silenciosa. Ele convidou Isadora, Rafael, Camila e Beatriz a se acomodarem, mantendo sua postura calma, mas atento a cada detalhe, a cada respiração e movimento. Ele sabia que, naquele espaço fechado, cada gesto poderia revelar segredos cuidadosamente escondidos. A primeira hora foi marcada por conversas aparentemente triviais, enquanto Leonardo fazia perguntas sutis sobre negócios, decisões recentes e relacionamentos familiares. Isadora manteve seu sorriso confiante, respondendo com naturalidade, mas Leonardo percebeu pequenas falhas, pausas mais longas, olhares rápidos para Camila e microexpressões que denunciavam tensão. Cada detalhe era uma pista, e ele se concentrava em decifrar o verdadeiro significado por trás das palavras cuidadosamente escolhidas da noiva. Rafael, que até então aparentava neutralidade, começou a demonstrar sinais de desconforto. Sua voz vacilava em respostas indiretas, e os olhos desviavam frequentemente, como se estivesse equilibrando lealdades conflitantes. Leonardo percebeu que Rafael sabia mais do que deixava transparecer, mas seu medo de trair alguém ou de se envolver diretamente criava pequenos lapsos que agora eram visíveis. Camila, irmã de Isadora, parecia em alerta constante. Cada vez que Isadora mencionava dinheiro ou decisões estratégicas, Camila tocava distraidamente objetos próximos ou desviava o olhar. Leonardo interpretou esses sinais como indicativos de que ela estava envolvida, mesmo que parcialmente, nas intenções ocultas que se desenrolavam. Beatriz, a assistente, manteve-se observadora, fornecendo informações discretas e ajudando Leonardo a interpretar a linguagem corporal e os gestos de todos. À medida que a reunião avançava, pequenos segredos começaram a vir à tona. Leonardo descobriu que algumas intenções não eram de maldade pura, mas resultavam de medo, interesses pessoais ou proteção de terceiros. Cada revelação adicionava camadas de complexidade, tornando a rede de relações ainda mais intrincada. A tensão aumentava, e o escritório que antes parecia apenas um local formal de discussão transformou-se em um palco de estratégias, suspeitas e descobertas. Leonardo entendia que cada gesto, cada silêncio, era uma peça essencial para desvendar a verdade oculta por trás das aparências. Leonardo passou dias reunindo todas as pistas e observações que havia coletado nas últimas semanas. Cada gesto, cada palavra e cada detalhe cuidadosamente notado finalmente começou a formar um quadro mais claro. Ao revisar novamente as mensagens, os bilhetes e os relatos discretos de Marina, ele percebeu uma verdade inquietante: o copo envenenado não fora obra direta de Isadora. Alguém próximo a ela estava manipulando a situação para forçar uma fraude financeira,
usando o medo de Leonardo como instrumento de pressão. A revelação trouxe alívio e preocupação ao mesmo tempo. Isadora, embora não totalmente ciente do plano, teve suas ações involuntariamente utilizadas para encobrir as intenções do verdadeiro responsável. Pequenas inconsistências em suas respostas e gestos, antes interpretadas como sinais de manipulação consciente, agora eram vistas sob outra luz. Leonardo percebeu que a noiva não era a mente por trás do envenenamento, mas sua presença havia sido instrumentalizada no esquema para ganhar vantagem financeira. Marina se tornou uma peça essencial nesse momento crítico. Corajosa e perspicaz, ela havia observado movimentos e conversas que passariam despercebidos pela maioria. Com seu auxílio, Leonardo pôde identificar a pessoa por trás do plano antes que qualquer desastre ocorresse. Marina não apenas forneceu informações valiosas, mas também manteve a calma em situações de alto risco, garantindo que nenhum detalhe fosse perdido e que Leonardo tivesse a vantagem necessária para agir estrategicamente. Enquanto todos estavam reunidos para uma reunião de observação, Leonardo cuidadosamente começou a posicionar as peças do quebra-cabeça em sua mente. Cada reação de Isadora, Rafael, Camila e outros próximos foi analisada, e ele percebeu padrões que confirmavam suas suspeitas. A tensão atingiu o ápice quando Leonardo se deu conta de que qualquer movimento em falso poderia alertar o verdadeiro conspirador, permitindo que ele escapasse ou criasse ainda mais confusão. O episódio se encerra com Leonardo respirando fundo, pronto para revelar todos os envolvidos, mas mantendo a calma e a estratégia intactas. Cada olhar na sala agora carregava peso, e a sensação de que o momento da verdade estava próximo fazia o ar parecer pesado. Marina observava ao lado, confiante e vigilante, enquanto Leonardo se preparava para desmantelar a rede de mentiras e traições que se escondia atrás da fachada elegante da noite. O escritório de Leonardo estava silencioso, exceto pelo som sutil do relógio na parede. Ele respirou fundo antes de começar, observando atentamente cada pessoa presente: Isadora, Camila, Rafael, Beatriz e Marina. Cada gesto, cada olhar, carregava o peso das semanas de tensão e suspeita. Leonardo sabia que aquele momento exigia precisão, cada palavra precisava revelar a verdade sem provocar caos desnecessário. Ele começou explicando, de maneira firme e controlada, que havia percebido uma série de contradições e sinais sutis durante os encontros e jantares anteriores. Cada mentira, cada gesto de manipulação ou omissão foi colocado à luz, peça por peça, enquanto observava as reações de todos. Isadora manteve a postura elegante e o sorriso habitual, mas a leve tensão em seus olhos denunciava a consciência de que parte de seus atos havia sido usada contra Leonardo. Camila, que até então tentara se manter discreta, começou a demonstrar sinais de arrependimento. Seus ombros caíram, o rosto se encheu de preocupação genuína e, finalmente, ela admitiu pequenas falhas, explicando que suas ações foram motivadas pelo medo de perder a confiança da família ou proteger a irmã. Leonardo percebeu que nem todos os envolvidos eram motivados por maldade, algumas escolhas vieram de insegurança e emoções humanas complexas. Rafael, amigo de longa data de Leonardo, assumiu seu papel com sinceridade, reconhecendo que sua tentativa de proteger ambos acabou criando confusão e suspeitas. Ele buscava redenção, oferecendo apoio para reconstruir a confiança e ajudar Leonardo a lidar com a situação delicada. Marina, cuja coragem havia sido decisiva, finalmente recebeu reconhecimento. Leonardo destacou sua importância na prevenção de um desastre maior,
e seu papel como aliada silenciosa agora era celebrado por todos presentes. A tensão começou a diminuir, enquanto cada personagem assimilava a verdade e refletia sobre suas escolhas. O ambiente, antes carregado de suspeitas e silêncio tenso, gradualmente se transformou em um espaço de compreensão e diálogo. Leonardo percebeu que, embora a rede de mentiras tivesse causado dor e confusão, havia espaço para reconciliação, aprendizado e reconstrução. O suspense ainda pairava levemente, mas agora havia um caminho claro para a resolução emocional e restauração das relações que realmente importavam. O clima no escritório de Leonardo estava mais leve, mas ainda carregado de tensão residual. Cada personagem refletia sobre os acontecimentos recentes e sobre o impacto de suas próprias ações. Leonardo sabia que a verdade havia sido revelada, mas as consequências precisavam ser enfrentadas de maneira consciente e justa. Ele começou a conduzir conversas individuais, ouvindo atentamente arrependimentos e justificativas, percebendo que nem todos haviam agido por maldade. Camila, visivelmente emocionada, reconheceu seus erros e explicou que o medo de decepcionar a irmã e a família havia levado a mentir e omitir informações. Leonardo, embora magoado, decidiu oferecer perdão, compreendendo que a intenção não era prejudicá-lo diretamente, mas resultado de insegurança e proteção familiar. Rafael, por sua vez, buscava reparar a amizade. Ele reconheceu que a omissão de detalhes importantes sobre Isadora havia gerado confusão e risco, mas demonstrou disposição em ajudar Leonardo a reconstruir a confiança e a estabilidade no círculo próximo. Beatriz permaneceu como suporte, auxiliando na organização de informações e ajudando a esclarecer mal-entendidos entre os personagens. Sua presença calma e racional ajudou a criar um ambiente em que o diálogo fosse possível, reduzindo a tensão e promovendo compreensão mútua. Marina, reconhecida por sua coragem e precisão, tornou-se símbolo de lealdade e integridade, e sua postura serviu de exemplo para todos. Isadora, entretanto, mostrou-se inegavelmente não confiável. Suas ações ocultas e falta de transparência demonstraram que a relação não poderia continuar sem riscos, e Leonardo decidiu se afastar, protegendo-se emocionalmente e financeiramente. Essa decisão, embora difícil, trouxe alívio e clareza. Pequenos obstáculos surgiam constantemente, mal-entendidos, sentimentos feridos e receios de que novas mentiras pudessem emergir, mas Leonardo conduzia cada situação com paciência e empatia. Através do diálogo aberto e da disposição para compreender os motivos de cada um, os laços que realmente importavam começaram a se fortalecer. Confiança e reconciliação se tornaram o foco, e o grupo passou a perceber que a verdade, embora dolorosa, também podia unir e transformar relações, preparando o terreno para um desfecho emocionalmente satisfatório e humano. O dia amanheceu claro em São Paulo, mas Leonardo sabia que a calmaria era resultado de semanas de observação, paciência e decisões cuidadosas. Sua fortuna estava protegida, não apenas por medidas legais, mas também pelo entendimento de quem eram os verdadeiros aliados e quem havia se afastado por escolha própria. Ele respirou fundo, sentindo que cada passo tomado durante aquela turbulenta rede de segredos e traições finalmente começava a trazer estabilidade. Isadora, cuja confiança havia sido quebrada e cujas intenções haviam sido reveladas, decidiu se afastar. Leonardo percebeu que seu distanciamento não era apenas necessário, mas também uma lição para Isadora sobre honestidade e transparência.
Ela compreendeu que suas manipulações e omissões haviam causado dor e perda de confiança, e embora tivesse aprendido, não havia espaço para a reconstrução da relação entre eles. Com isso resolvido, Leonardo concentrou-se em reconstruir laços com aqueles que permaneceram leais e demonstraram coragem em momentos críticos. Marina, cuja perspicácia e bravura haviam sido decisivas para impedir um desastre, recebeu reconhecimento público e silencioso de Leonardo. Rafael, após demonstrar arrependimento e disposição para reparar erros, foi reintegrado de maneira honesta, fortalecendo a amizade que havia sido testada intensamente. Beatriz, sempre constante e confiável, continuou a desempenhar seu papel como suporte essencial, ajudando na organização de negócios e também na harmonia entre os personagens. Camila, que inicialmente havia agido por medo e insegurança, recebeu uma segunda chance. Leonardo percebeu que suas ações, embora equivocadas, foram motivadas por amor familiar e não por maldade. O perdão e a compreensão permitiram que ela reconstruísse a confiança e se tornasse parte da rede de apoio. Ao final do dia, Leonardo reuniu todos para um momento de celebração simples, mas profundamente significativo. Risos, conversas sinceras e compartilhamento de experiências passaram a ocupar o espaço antes preenchido por suspeitas e tensão. A sensação de justiça restaurada, relações fortalecidas e paz emocional criou um ambiente de humanidade e conexão genuína. Leonardo percebeu que, apesar das traições e perigos enfrentados, o mais valioso era o vínculo verdadeiro com aqueles que permaneceram leais, e que essa confiança e empatia seriam um alicerce para um futuro sólido e harmonioso.